E aí, pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui o módulo 1. Nós já conversamos a respeito de ah, quais são as causas de ruptura das estruturas, né, como barragens e ilhas, métodos de construção. Falamos sobre critérios de projeto, fatores de segurança, e agora nós precisamos entrar em mais um tema, que seria a teoria dos estados críticos. Esses estudos foram desenvolvidos já há um certo tempo, década de 60, 70, pelos professores Taylor e Bishop. Aqui nós temos um estudo apresentado pelo Casagrande, foi desenvolvido em 1975 e ele é comentado por Jeffries e Bean no livro deles sobre liquefação. Esse estudo é clássico, ele foi realizado utilizando uma areia, só que em três condições diferentes. Uma condição densa, média e outra uma areia fofa. Esse material ele foi cisalhado, né? Saiu de cisalhamento. Aqui nós podemos ver que o material compacto ele atinge uma resistência maior e depois, com o tempo, ele chega aqui numa resistência que foi denominada tensão residual. A areia fofa ela inicialmente tem uma resistência mais baixa, mas ela vai aumentando, e a média de uma maneira intermediária. Isso aqui é para um material numa condição drenada, né? Seco ou drenado, sem geração de poropressões. E esse estudo ajudou a entender que os materiais, à medida que eles vão tendo esse deslocamento, eles chegam ao índice de vazios críticos. Porque quando o material está fofo, ele tende a contrair até chegar nesse valor, e quando ele está compacto, ele vai dilatando até chegar também a esses índices de vazios críticos. Quer dizer, dependente da condição inicial, a condição final a grandes deformações é semelhante. E por meio dessas questões, né, decidiu-se plotar uma curva do índice de vazios ou densidade relativa pela tensão de confinamento. E verificou-se que isso aqui se assemelhava a uma reta, uma linha. E aí essa linha foi chamada linha dos estados críticos. E isso aí ajudou bastante a ter um entendimento desse material, principalmente para compreender o comportamento de materiais mais fofos, né? Materiais que têm um comportamento mais fofo e contrátil. Bom, nesse caso, o estudo foi realizado numa condição drenada, mas nós sabemos que numa condição não drenada ocorrem aí a geração de poropressões e as resistências dos materiais são significativamente reduzidas. Aqui nós estamos vendo o estudo, né, que foi comentado por Jeffries e Bean e também apresentado no estudo de avaliação de fundão, quando rompeu Mariana, né, barragem de fundão. Bom, definiu-se a linha dos estados críticos, Critical State Line, em função do índice de vazios e da tensão média de confinamento. E verificou-se qual o índice de vazios do material. Nesse caso, o material está dessa parte de baixo da linha dos estados críticos, ou seja, é um material dilatante. Se ele estivesse desse outro lado, seria um material contrátil. Quando o material é contrátil, ele perde
ele tem que reduzir seu índice de vazios, ele perde volume. Quando isso ocorre, gera-se poropressões elevadas, as tensões efetivas são significativamente reduzidas. Então a questão é verificar quais materiais em campo estão nessa posição. Para isso se definiu o parâmetro de estado. O parâmetro de estado ele mede, né, a distância do índice de vazios para o índice de vazios crítico. Seria naquela tensão de confinamento, para a mesma tensão de confinamento, qual que é a distância que ele está da linha dos estados críticos. Bom, por meio do parâmetro de estado, pode-se avaliar em campo qual condição que esse material está. Isso aí foi um grande avanço para a teoria dos estados críticos. Teve outro estudo também bem interessante, desenvolvido por Robertson e Wright, em 98. Ele realizou, nesse caso aqui, estudos não drenados, né, com areias. Verificou aí o comportamento não drenado desses materiais. Nós estamos vendo aqui a tensão efetiva média e o índice de vazios, né? E aqui a linha dos estados críticos. Essa linha está curva, mas quando se considera uma escala logarítmica, ela fica linear. E ela é quando o material chega a grandes deformações, ele tende a se aproximar dessa linha. E ele basicamente identificou 3 comportamentos que o material pode ter. Ele pode ter um comportamento de strain softening, seria a perda de resistência. Então, quando ele chega na resistência última, está abaixo dessa resistência inicial. Ele até pode ganhar um pouco de resistência, mas depois tem uma perda significativa. Reparem que a deformações cisalhantes maiores, ele tem uma deformação, uma resistência bem baixa. Quando teve a ruptura de Brumadinho, identificou-se que os materiais ali, os rejeitos, tinham uma perda de resistência muito acentuada. Semelhante até a esse tipo de material aqui. Só que ele perdia de uma maneira muito abrupta, que é um pouco mais suave. Em Brumadinho, os rejeitos perdiam de uma maneira bem abrupta a resistência. Outro comportamento seria uma perda moderada de resistência. Reparem que aqui no diagrama PQ, né, diagrama de tensões, ele ganha um pouco de resistência, depois perde e volta a ganhar. E por fim, o comportamento strain hardening, que seria o comportamento de ganho de resistência. Reparem, à medida que ocorrem as deformações cisalhantes, a resistência do material aumenta. Normalmente esses materiais eles têm um comportamento dilatante, né? Ele gera pouco a poropressão. No diagrama pequeno nós podemos ver que ele gera pouca poropressão e já volta a ganhar resistência. Bom, pessoal, basicamente seria essas questões em relação à teoria dos estados críticos e em detalhe, para que esses comportamentos eles ocorram, é necessário ter gatilhos. Nós vamos falar sobre eles no próximo vídeo. Tamo junto, até mais.